Boa noite a todos. Sinto decepcionar aqueles que vieram pelo panfletinho lá que rodou, né? Que era a Jéssica. Eu vim esperando a Jéssica. Então, olhou ali e falou assim: ai, Renato. Acontece. Sair de casa numa sexta-feira à noite por uma casa de oração já não é fácil. As pessoas têm que abrir mão de um monte de coisas, né, para poder se dedicar a isso. Num dia de chuva, então, depois de tantos dias sem chuva, é mais forte ainda a vontade de estar aqui. Então, para homenagear quem teve essa coragem de vir aqui hoje, deixa eu te propor. Tente imaginar você de 10 anos atrás te chamando pra conversar. O que você vê? Você sente o quê? O que eu queria falar, esse refrão vai dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar, e acima de tudo há de ter coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Veja só você, eu fico a imaginar meu eu de 10 anos atrás me chamando pra conversar. O que será que ele vê? Será que gosta do que eu me tornei? Mas antes de continuar, me deixa apenas dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair, sim, vai errar, mas também vai se levantar, e acima de tudo há de ter coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Não quero ir embora sem deixar mais uns conselhos pra você. Beba mais água e tente ser um pouco mais gentil com você. Não é preciso se apressar, pra que correr? Vai devagar. Ouça o que os seus pais têm pra dizer. Coragem pra viver, coragem pra viver
e força pra continuar. Tá todo mundo com coragem? Então tá. Mas mesmo que a gente tiver coragem, a gente às vezes precisa lembrar, às vezes esquece, que tem gente que cuida da gente. E a gente esquece quem é que cuida da gente. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Queridos amigos, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui em Bauru pela primeira vez. Ontem eu estive em Agudos, aí amanhã eu vou para Jaú e encerro quinta-feira que vem lá em Tabatinga, que é perto de Matão. E essa jornada pelas casas dessa região tem me dado esses presentes de conhecer pessoas maravilhosas que estão enfeitando o meu caminho. E eu desejo que nessa noite, a começar pela melodia que já foi entoada de introdução, a gente se desligue do mundo lá fora e por alguns instantes conecte-se consigo mesmo, para em seguida conseguir se conectar com o outro. Porque eu, quando canto, me inundo de felicidade. Mas a minha música é um débil trautear de tua canção. Sempre que vejo as paisagens coloridas me inebrio de beleza, mas os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo, me regozijo interiormente, mas os sons das minhas palavras não conseguem vestir com uma roupagem digna todas as minhas ideias. Sucede, eu compreendo que a tua melodia, meu poeta cantor, que a tua criação, meu Deus, e o teu pensamento, autor de todas as coisas que és, embora me habitem nessa vida, essa minha taça de amor jamais poderá comportar todos os divinos dons que são teus, mas que me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não te conseguiram encontrar. Fosse a minha prece. Eu estava comentando ontem lá em Agudos que além das casas espíritas eu também faço palestras nas escolas, em colégios, em outros ambientes que não são as casas espíritas. Por conhecer a espiritualidade, eu sei que esse ambiente é preparado espiritualmente para nos receber. Então, a partir do momento que a gente chega ali, já tem um medicamento especial para nós. E desde que a gente abra o coração de dentro para fora, a gente pode ser auxiliado. E como eu canto em outros ambientes que não têm a mesma preparação espiritual, eu extraí essa canção popular que todo mundo conhece, recorri a uma resposta que os espíritos deram para Kardec lá no Livro dos Espíritos e fiz com que essa canção fosse a minha prece nas palestras. Aí qual é a frase dos espíritos? Quando eu canto, tu vens, eu já escuto os teus sinais, eu mentalizo a espiritualidade chegando, não apenas no ambiente em si, mas tendo acesso direto ao meu coração. E lá no Livro dos Espíritos está escrito: para nós espíritos a intenção é tudo.
Então não importa se uma oração é feita com palavras rebuscadas e tem uma duração de 40 minutos, ou se ela é uma prece de poucas palavras e ditas de modo singelo e simples, mas são carregadas de muitos sentimentos. Então, quando eu convido o público para cantar comigo, eu vou contar um segredo para vocês. Fora do centro, quando eu estou lá na escola, na faculdade, tu vens, todo mundo cantando, está todo mundo rezando junto comigo, mas eles não sabem que estão rezando. Porque aí a gente entoa um canto de uma canção que eleva a alma e o coração, e essa é a finalidade dessa música aqui, ser uma prece. Aí eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, que certa vez, procurada por um repórter que estava compondo uma biografia sobre ela, pergunta: Madre, eu preciso fazer uma pergunta muito importante aqui para o meu texto. Como são as suas orações? O que é que a senhora conversa com Deus? E ela responde: conversa? Não tem conversa não, meu filho, eu só escuto. Ah é, Madre, a senhora só escuta? E o que é que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Parecia que ela estava brincando com ele, mas ela estava dando uma lição bem-humorada de amor tão profunda, de amor fraternal muito profundo. Por quê? Pensem agora junto comigo em alguém que você conhece e que você ama, alguém que você já conhece há um bom tempo, seja um filho, seja um amigo, irmão, pai, a mãe, o companheiro, a companheira. Quando essa pessoa, por exemplo, está triste, ela precisa verbalizar que ela está triste para que você perceba? Não, porque você conhece aquela pessoa para muito além de uma aparência física. Você conhece a alma daquela pessoa. O que isso quer dizer? Madre Teresa de Calcutá tinha uma vida tão voltada para a espiritualidade, que era o desprendimento de si em prol do outro, que a sua conexão com o divino era como se fosse a nossa relação com alguém que a gente ama. Eu não preciso pedir nada, porque eu sei, eu escuto e ele me escuta, e eu sigo a minha intuição e sei o que fazer. Então, no fim das contas, a Madre estava coberta de razão. O que é que Deus te fala? O que é que a senhora fala com Deus? Eu não falo nada, eu só escuto. E o que é que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Jesus, além de ter sido o maior médico de todos os tempos, uma vez que a ciência hoje descobre o que a literatura espírita já trouxe há décadas antes, a percepção de que o teor emocional que o indivíduo alimenta
determina também a sua saúde física, de modo que, se nós trazemos mazelas na alma, elas de algum modo vão se revelar no corpo físico, e o tratamento específico para as dores do corpo, na sua raiz, estão na alma. Se pudéssemos resumir isso em uma frase de Jesus: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Além de ter sido o maior médico de todos os tempos, também foi o maior terapeuta de todos os tempos. Porque a compreensão de que desprender-se do egoísmo, do orgulho, da vaidade, nos coloca numa condição de igualdade ao percebermos que todos nós somos irmãos em verdade, faz com que, abrindo mão de olhar tanto para si por uma ótica egoísta, a gente passe a olhar para o outro com um olhar de compreensão. E ao auxiliar o outro, fazendo o bem, cooperando para o bem-estar do próximo, a gente cura as dores da nossa própria alma, fazendo com que a matemática do amor se estabeleça, porque ela é estranha. À medida que você divide o amor que tem, ele se multiplica, ou seja, desafia a capacidade da matemática. Mas eu não poderia deixar de puxar a sardinha para minha brasa e dizer também que Jesus foi o maior poeta de todos os tempos. Só gostou dessa? Foi o maior poeta de todos os tempos. Porque pense comigo, a análise é bem simples. Pensa comigo, um espírito de luz como Jesus, que dominava as leis físicas, que dominava as leis espirituais. Você acha que ele não sabia dominar a língua que ele falava com a maior expertise que era possível, de modo que ela fosse quase musical? Isso para ele era a coisa mais simples. Mesmo que a língua que ele falava fosse uma língua muito precária e sofresse muitas traduções ao longo do tempo, essa musicalidade se revela. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque é deles o reino dos céus. E tantas outras frases, não só do Sermão da Montanha. Mas aqui eu quero me ater ao Sermão da Montanha especificamente, porque o Mahatma Gandhi, já ouviram falar, né, do Gandhi? Ele foi um grande líder pacifista lá na Índia. E tem um poeta aí que chama André, né, que ele acha que queria parecer com Gandhi, aí ele comprou óculos redondinhos para ficar pelo menos no óculos parecido com Gandhi. E aí o Gandhi era hindu, ele não era cristão. Ou seja, o que para nós aqui no Ocidente, desde criança, praticamente de algum modo a gente é impactado pelo cristianismo, de algum modo a gente tem contato com o cristianismo, para ele que era hindu lá na Índia, não. A religião era outra, era o hinduísmo. O primeiro contato que Gandhi teve com o cristianismo foi com os soldados ingleses que estavam em seu país por conta de questões políticas que envolviam a Inglaterra e a Índia na sua época. E o comportamento daqueles homens, que revelava soberba, truculência, maldade, violência, fizeram com que o Gandhi, ao ver aqueles homens que levantavam a bandeira ao se dizer cristãos, achou que o cristianismo era uma religião muito estranha, porque falou assim: nossa, olha o comportamento dessas pessoas, olha a análise que ele fez, vê se não faz sentido. Aí ele pensou: caramba, que religião é essa que as pessoas precisam se sobrepor ao outro, usar da empáfia, usar da soberba? Então ele a princípio não gostava de ouvir falar no cristianismo por causa daquelas pessoas. Passado algum tempo, Gandhi tem contato com o texto do Sermão da Montanha. E ao ler aquele texto, que é um dos mais basilares do cristianismo, ele se dá conta de que o problema não era o cristianismo. O problema era o comportamento de alguns cristãos. Ao dizer bem-aventurados os mansos e os pacíficos, vai no fundo embutida a compreensão de que na verdade nós somos todos irmãos.
e que um dos preceitos básicos desse mesmo cristianismo é a humildade, a capacidade de se reconhecer como parte de um todo e não achar-se dono do todo, como muitas pessoas fazem. O problema é que muitas vezes a gente adentra a casa espírita, mesmo no século XXI, no ano de 2024, como se fôssemos um cristão lá da Idade Média, que entrava no templo, com todo o respeito às religiões, mas entrava num templo lá na Idade Média e acreditava que, independente dos erros que ele cometeu durante a semana, ele chegava no templo, fazia uma oferenda ou rezava uma quantidade de orações, e isso o deixava isento de qualquer culpa ou de qualquer ressarcimento. Na semana seguinte ele poderia errar as mesmas coisas e continuar sendo a mesma pessoa, porque bastava ele pedir perdão na semana seguinte. Com a compreensão de que nós somos seres que precisamos evoluir, a gente entende com a literatura espírita que apenas com a reforma íntima é que a gente consegue realmente descobrir a felicidade. Entender que somos todos irmãos, que repartimos a mesma água e que dividimos o mesmo pão. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo, mas nada é melhor que a água. A terra é a mãe de todos, o ar é que toca o homem e o homem maneja o fogo e o homem possui a fala edifica o canto, no canto repousa a alma, pra alma depende a calma, e a calma é irmã do simples. O simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. A calma é irmã do simples e o simples resolve tudo. Às vezes na vida a gente vai se encontrar com pessoas que vão complicar a vida da gente. Pense em alguém, eu falei no começo para pensar em alguém que ama, pense agora em alguém que complica a sua vida. Só pense assim no sujeito, mas sem emitir junto nenhuma vibração negativa, tá? Só pensa assim, é a pessoa X. Eu gostaria de entrevistar essa pessoa que você perguntou e descobrir com ela se talvez você não seja a pessoa complicada que ela conhece. Porque na dinâmica da vida, a gente só consegue descobrir a felicidade, a leveza dos nossos dias à medida em que a gente simplifica as coisas, à medida em que a gente prefere ser feliz ao invés de ter razão, porque tem horas que a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente escolhe ser feliz e deixar o peso mais leve, ou ter razão e dar margem para o orgulho ou para a presunção de que você estava certo sempre. E na verdade não. A compreensão de que ser feliz é mais importante nos coloca num lugar em que a gente não precisa ganhar uma discussão. A gente precisa dialogar com o outro, mesmo quando a gente acredita estar certo. Um mestre zen budista estava lá no seu templo meditando. Aí apareceu ele meditando e um discípulo ao lado. Aí apareceu um dos moradores do vilarejo onde ele residia. Daí um dos moradores disse assim: mestre, com licença, eu gostaria de fazer uma reclamação. Aí o monge: pois não, pode dizer.
O senhor sabe que eu trabalho na lavoura, que eu acordo cedo todas as manhãs às 5 horas da manhã para poder trabalhar na lavoura de arroz. Acontece que o meu vizinho fica tocando aquele tambor dele lá, e o vizinho dele tocava taiko, sabe aqueles instrumentos japoneses de percussão? Imagina, 9 horas da noite, o cara tocando, do lado da sua casa, tocando um instrumento desse. Imagina só. Deve ser uma coisa linda. Aí ele queria dormir. Então ele dizia para o mestre: eu preciso dormir. O senhor não acha que eu tenho razão de pedir para esse sujeito, pelo amor de Deus, que pare de tocar aquele negócio? Aí o mestre viu que ele estava um pouco irritado e falou: sim, você tem toda a razão. E deu razão para ele. E a gente adora ter razão, né? Vamos falar a verdade? Saiu assim, quase estourando a camisa, porque ele tinha razão. Aí algumas horas depois vem o vizinho dele e diz: monge, eu gostaria de fazer uma reclamação. E o discípulo ao lado assistindo a conversa: o senhor sabe que todos os finais de semana nos nossos cultos eu toco o meu instrumento, o taiko, e o único dia que eu tenho para ensaiar, o único horário do dia que eu tenho para ensaiar é à noite, porque eu trabalho durante o dia. O senhor não acha que eu tenho razão de ter o direito de tocar e o meu vizinho parar de me encher o saco? E o monge disse: sim, você tem toda a razão. E deu a razão que ele queria ter. E aí ele foi feliz da vida. Aí o discípulo, que assistiu às duas reclamações, disse para ele assim: mas mestre, o senhor não acha que tem alguma incoerência? Porque veio um aqui, pediu se tinha razão, que queria dormir, o senhor deu razão. Veio outro dizendo que precisava tocar, o senhor deu razão. Não tem alguma coisa errada? Aí o monge vira para ele e disse: sim, você tem toda a razão. A calma é irmã do simples, e o simples resolve tudo. Mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada, sabe por quê? Para que a gente também viva em paz. Um outro braço de compreensão que precisamos ter a respeito da paz é a de que nada nos pertence, muito menos as pessoas. E a gente às vezes acha que é dono das pessoas, e aí a gente perde a paz, porque as pessoas cá entre nós têm o péssimo hábito de não fazer o que a gente quer, porque elas nasceram para ser quem elas são. Isso é importantíssimo frisar. Ah, mas o meu filho, eu amo muito meu filho é meu. Não, o filho não é seu, ele veio através de você, mas é filho do mundo. Você vai amá-lo, toda vez que ele cair você vai ser a primeira pessoa que vai acolhê-lo, mas ele precisa viver a vida dele. Quando a gente acha que as pessoas são nossa posse, a primeira coisa que acontece é essa pessoa querer se repelir da gente. Isso é um fato, porque ninguém quer viver aprisionado. E aí o Mário Quintana disse: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim, para que elas venham até você naturalmente. Ser uma pessoa amável, e aí a pessoa vem para perto de você. Mas às vezes a gente acha que é uma posse, e aí tem um poema do Khalil Gibran que diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia de vida por si mesmos. Vem através de vós, mas não de vós, e embora viva convosco, não vos pertence. Uma senhora que era dessas, que era extremamente apegada ao filho. Alguém assistiu aqui Procurando Nemo, aquele filme do peixinho? Vocês sabem como o pai do Nemo era extremamente protetor, né? Ao passo assim de não querer que o Nemo viva, ele vivia num ambiente claustrofóbico. E aí essa mãe era mais ou menos como o pai do Nemo. O filho dela era a posse que ela tinha, era o brinquedinho que ela tinha guardado para o resto da vida. Só que o menino foi crescendo, e aí ele queria conhecer uma menina, queria namorar, e como ela não aceitava e achava que ele era dela, ele namorava escondido. Mas aí um dia ele resolve mostrar a namorada para a mãe, apresentar. Aí trouxe a namorada em casa e mais duas amigas. E disse assim, foi lá na cozinha e falou assim: mãe, é o seguinte, eu estou namorando. Ela quase teve um piripaque. Não, calma, tá tudo bem. Ali na sala tem a minha namorada e mais duas meninas. Eu quero que a senhora converse com as três, para ver se a senhora me conhece o suficiente para saber qual é a minha namorada. E ela foi toda enfurecida, né? O castelo da imaginação dela se desmoronando, porque ela ia conhecer a namorada do filho, a inimiga dela. Aí ela conversou por 1 hora, e a hora que voltou,
foi lá em off, e aí o filho pergunta: e aí, descobriu? Ela falou: descobri. Qual é a minha namorada? É a do meio. Aí ele falou: viu como a senhora me conhece? Ela falou: nada disso, é porque a do meio eu detestei. Viver em paz significa tratar as pessoas como potenciais amigos ao invés de potenciais inimigos. Tudo vai ficar mais simples quando a vida tiver um aspecto mais leve. Algum tempo atrás eu fiz um poema para o aniversário da minha cidade, que inclusive está em um dos meus livros que eu trouxe hoje. E esse poema narra toda a história da cidade e pontos turísticos misturados com um texto que eu fiz, ficou bem legal. E aí o que aconteceu foi que no dia que esse vídeo foi lançado na internet, no site da prefeitura, uma praça da cidade, eu coloquei no poema o nome antigo que aquela praça tinha, mas atualmente ela tem o nome de um dos fundadores da cidade. E aí uma professora minha de artes falou assim: olha, a neta do senhor que dá nome na praça queria falar com você, ela vai te ligar. E aí eu já comecei a imaginar o teor da conversa, que ela ia ficar incomodada porque eu não usei o nome do avô dela e usei o nome antigo da praça, para resumir a história. E aí eu, como poeta da paz, já fui assim pronto para me defender. Falei: não, se ela falar isso eu vou responder isso, se ela reclamar disso eu vou falar que eu tenho liberdade poética, mas se ela falar isso eu vou falar isso. Totalmente armado, como um cristão pacífico que não pensa em agredir os outros pelas palavras, o que é pior ainda. Aí, antes de receber a ligação, eu conversei com a Karen, a minha noiva, que aí, mais uma vez, a sabedoria da mulher, né, assim, acabando com a nossa infantilidade. Eu falei tudo isso, falei: se ela me disser isso, eu vou responder isso, se ela me falar isso, eu vou responder isso, fui falando. Aí a Karen me disse assim: ok, eu acolho o que você está sentindo, que você deve ter ficado incomodado pelo fato de talvez ela querer te questionar, que você nem sabe se é isso que ela vai te falar, mas não se esqueça de que ela é uma alma humana também, assim como você é. Não se esqueça que ela é o amor da vida de alguém e não merece ser destratada. Não se esqueça que ela também tem a sua história, esse avô tem um significado para ela. Aí eu fui murchando assim, murchando. A hora que ela me ligou eu já estava desarmado e percebi que ela estava armada na ligação. Ah, tal, você que fez o poema? Ah, muito bom o seu poema e tal, mas por que você usou o nome assim e tal? Aí eu fui explicando, conversando. Para resumir a história, com meia hora de conversa, a hora que estava ali nos últimos 15 minutos, ela já estava mais tranquila, começou a contar que o dia dela tinha sido difícil. E, André, nem era por isso que eu estava brava, aconteceu umas coisas aí, eu acho que eu acabei descontando em você. Olha, eu já assisti palestra sua, eu gosto muito das suas palestras. Me desculpa, aquilo que eu falei não tem sentido nenhum. E ela tinha o meu número, e daquele dia em diante ela me manda bom dia todos os dias com uma mensagem, escrito bom dia e um sol no fundo. O meu programa de rádio que eu tenho aos domingos de MPB lá na minha cidade, ela escuta, pede música e comenta no Facebook. Então eu fico pensando, ao invés de potenciais amigos, potenciais inimigos, por que a gente não cria potenciais amigos? Mas para fazer isso, a gente precisa ter a compreensão de que cada indivíduo é único. Tem um outro livro que eu escrevi recentemente chamado Os Livros que as Pessoas São. É uma obra para crianças de todas as idades. Se você tem de 0 a 152 anos, esse livro pode ser para a criança que você já foi um dia. Então, é uma obra que conversa com essa percepção da criança acerca do mundo. O personagem da história conta que na casa dele tinha muitos livros de capa dura, livros de capa mole. Alguns eram com rasura, outros tinham marca-texto, outros tinham marca-página. Alguns eram do André Gandolfo, outros não. Alguns eram de poesia, outros eram mais teóricos. Enfim, tinha livro de todos os jeitos. Aí ele disse assim, o personagem da história: é mais ou menos como as pessoas. Cada ser humano é como se fosse um livro único que só tem um exemplar. Não existe outro igual. Porque se a gente analisar as vivências que cada ser humano tem, são muito, mas muito particulares. A configuração espiritual
que a gente desenvolve com as nossas experiências nos faz seres únicos, com um conteúdo particular e específico, que inclui as nossas luzes, as nossas sombras, as nossas conquistas, as nossas tristezas, os nossos medos. Tudo isso faz parte do livro que a gente é. Se você olha para si mesmo e em seguida para o outro com essa percepção, fica mais fácil de você compreender que o outro também está a caminho, assim como eu e você. E aí cai por terra essa necessidade que a gente tem de julgar as pessoas, porque cada pessoa tem um conteúdo particular. E ele encerra a história, ele narra a história contando que cada pessoa da família dele é um livro diferente. Ele fala: o meu avô gosta muito de fazer receitas, e depois que minha avó faleceu, ele passou a fazer isso para ocupar a mente, porque agora ele estava sozinho, e toda vez que ele encontra uma receita, ele quer fazer, ele distribui um pouquinho para cada um, e falou que quando meu irmãozinho nascer, ele vai fazer um doce e vai dar o nome do meu irmão. Se meu avô fosse um livro, seria um livro de poesias, seria um livro de receitas. Aí ele diz: o meu pai é uma pessoa extremamente doce, é uma pessoa alegre, uma pessoa festiva, uma pessoa carinhosa. Se ele fosse um livro, seria um livro de poesias. E ele vai contando: meu primo acha que sabe tudo, qualquer coisa que você pergunta ele sabe a resposta. Então ele seria uma enciclopédia se ele fosse um livro. E ele vai narrando. No final da história ele diz: e tem o meu irmãozinho que vai nascer. Eu não sei qual livro ele vai ser. Eu ainda não convivi com ele para perceber quais são os seus gostos, suas vocações, seus medos, suas vontades. Mas o que eu sei é que ele vai ser livre para ser o livro que ele quiser ser. E eu vou acolhê-lo com todo carinho e todo afeto. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se o seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se o seu pranto molhar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não esqueça num canto qualquer. Nesse livro novo que eu estou
lançando nessa jornada que começou ontem, chamado Um Minuto para Refletir, tem uma das mensagens que eu escrevi no livro que diz assim: se atente aos impulsos de nervosismo que porventura sinta, porque os pequenos hábitos, as pequenas pinceladas que acontecem de nervosismo, se a gente dá espaço para que elas se apresentem como a solução dos problemas, elas vão se tornando hábitos, e quando a gente percebe, a gente está tomado por atitudes radioativas quando qualquer coisa acontece. A partir do momento em que a gente se torna pessoas mais espiritualizadas e serena o coração, a gente se dá conta de que, em verdade, o nervosismo, a agressividade não vai nos levar a lugar algum. E é preciso que o conhecimento que a gente adquire com a doutrina espírita faça sentido na nossa vida prática, porque a gente não pode fazer como cristão da Idade Média. A gente vem, aprende algo que é iluminativo e que nos encanta de alguma forma, mas lá fora, no mundo prático, nas situações cotidianas, a gente precisa fazer essa escolha de optar por ações que sejam mais amorosas. Do contrário, não vai fazer sentido a gente ter acesso a um conhecimento que é tão iluminado se a gente não transforma as nossas atitudes no dia a dia. Aconteceu uma vez com um palestrante que foi até uma cidade vizinha fazer uma palestra numa casa espírita. E aí ele saiu relativamente cedo de casa, dirigindo na pista. Era uma pista de mão única, assim, né? Não tinha tantas opções para fazer ultrapassagem, mas estava lá indo para a palestra para fazer a reinauguração de uma casa espírita. Ele não conhecia a instituição, mas ele tinha sido convidado, então ele estava ali muito empolgado porque ele seria o palestrante da reinauguração. E ele lá na estrada dirigindo, de repente, ao passar por uma curva, ele vê um pouco mais adiante, seguindo também no mesmo curso que ele, um Fusquinha, que tinha um senhor dirigindo com um bonezinho assim, a mais ou menos uns 60, 70 km por hora. E ele estava 100, 110. E o Fusquinha fazia aquele barulho assim específico que só o escapamento do Fusca faz. Aí ele reduziu a marcha, mas já assim, louco para conseguir ultrapassar. E tentava de todos os jeitos, ali 5, 10, 15 minutos tentando ultrapassar o velhinho, e não tinha jeito. E ele dava sinal de luz para ele acelerar, porque ele pensou, meu Deus, nessa velocidade ele vai me fazer chegar atrasado. E ele começou a ficar enfurecido. Sabe quando começa a subir aquele calor cristão assim que te domina? E aí você pega e fica assim, cego de raiva. E quando ele finalmente conseguiu ultrapassar o velhinho, como um bom cristão que já tinha interiorizado a mensagem do Evangelho, ele, enfurecido, abaixa o vidro e pensa, bom, se ele for surdo, deixa eu fazer o gesto que indica o xingamento que eu quero dizer para ele. Olhou para o velhinho fazendo careta e falou assim, seu velho barbeiro, fez o gesto que ele era barbeiro. E fazendo aquelas caretas, sabe um pincher quando está irritado, assim, que fica assim, parecia a visão que ele estava tendo, assim, do rapaz passando e xingando de barbeiro. E ele foi fazer a palestra do centro. E o velhinho, firme ali nos 70. Porque quando a gente está tomado por uma onda agressiva, a gente perde a percepção das razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem. Ele, com a idade que tinha, dirigindo a 70 por hora, era o modo que ele tinha para se proteger de qualquer coisa que aparecesse na pista. Como é que ele ia dirigir mais rápido? Mas ele não precisava pensar nisso, ele era um cristão moderno, né, que não precisa de reforma íntima. Aí ele chegou no centro, foi muito bem recebido, todo mundo, seu palestrante, que bom que o senhor chegou. Aí alguém soltou a frase assim, o senhor que é uma pessoa tão querida, todo mundo ama o senhor. Aí ele chegou, sentou, com toda a pompa que ele era de direito naquela noite, e ele aguardando para fazer a sua palestra e já refletindo sobre o tema que ele ia falar naquela noite, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Aí ele lá esperando, de repente, faltava 5 minutos para começar a palestra, eis que de longe ele escuta um barulho familiar. E para numa vaga especial na frente do centro. Aí vem a moça que o recepcionou e disse, seu palestrante, deixa eu apresentar ao senhor o presidente da nossa casa espírita. Quando ele olha,
era o velhinho barbeiro, presidente do centro. Ele com aquela cara lavada, falou, bom, só ele me conhece, né? Deixa eu segurar os pontos aqui, fingir que eu estou vendo pela primeira vez. Ele disse, que legal, boa noite, senhor, muito prazer. O velhinho olhou bem para ele e falou assim, muito prazer, viu? Se todos os dias nós lidássemos com as pessoas como se elas fizessem parte da nossa vida, porque na verdade fazem, talvez nós vivêssemos de um modo muito melhor. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Diz comigo. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. A primeira mensagem que a inspiração me trouxe para esse livro novo diz assim: cada dia que começa é sempre uma nova chance. Viva com sabedoria nos gestos, nos pensamentos e nas ações. Da gargalhada ao choro, do sorriso ao pranto, nós somos humanos e isso faz parte. Viver é um eterno rasgar-se e remendar-se, como disse Guimarães Rosa. Nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber que se a gente não mexer na nossa casa íntima, não vai haver transformação real. E tudo isso que a gente aprende tem a finalidade de nos fazer pessoas mais felizes. É um conhecimento que liberta, faz a gente entender que a nossa vida, a nossa felicidade só depende de nós. Como disse o Rubem Alves, quem tem infernos dentro de si só enxerga infernos do lado de fora. Quem tem o céu dentro de si enxerga o céu mesmo com as dificuldades do lado de fora. E aí ele encerra a frase dizendo assim: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O carteiro real conduzia a mensagem com elegância e diligência. Em cada porta em que batia, interrogava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade?
aqui está a mensagem. Ruidosamente as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. O carteiro real, porém, seguia fiel, sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontrou um menino, coroado de flores, e perguntou-lhe se desejava o presente real. Eu sou a inocência, disse a criança, o amanhecer do futuro. Aceito imolar-me em favor das criaturas e de suas aflições. Então assumiu a incumbência, e quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Muito obrigado e muita paz. Eu agradeço infinitamente a Cecília, todo o pessoal da casa pelo espaço para estar aqui hoje com vocês e dizer que eu trouxe um presente para vocês. Cada um de vocês, eu desejo que levem um marcador desse daqui que eu trouxe. Por favor, levem. Independente se vai levar um livro ou não, não importa. O marcador é um presente. Se vocês querem esse QR Code, aí você tem as redes sociais, tem os meus vídeos no YouTube. Se você quiser entrar lá e comentar assim: nossa, maravilhoso, a melhor coisa que já me aconteceu. Nossa, quem é Fábio Júnior perto desse cantor? Imagina assim. Aí você escaneia e tem acesso a esse material. E aí, se puder adquirir o livro também, vai ser importante, porque essas obras literárias é que mantém esse trabalho acontecendo. Nessa jornada que eu vou fazer de ontem até quinta-feira que vem, além das casas espíritas, eu vou passar por 2 colégios, na ETEC de Matão e num colégio em Araraquara. E esses trabalhos, via de regra, são voluntários. Então essa mensagem de cultura de paz adentra as escolas. E como que eu mantenho tudo isso em funcionamento? Através desse material. É como se fosse uma casa espírita ambulante, onde a gente leva a mensagem cada dia num lugar diferente e faz o povo rezar com a anunciação sem saber que eles estão rezando. Gente, muito, muito obrigado. Estou à disposição para voltar aqui, para ir em outros lugares, se quiserem indicar também. Eu estou à disposição. Muito obrigado e mais uma vez muita paz com essa chuva abençoada para nós. Primeiramente eu queria parabenizar o André pela palestra, por tanta luz trazida com conhecimento, com música junto. Acho que isso tem que continuar mesmo. Siga com bastante ânimo, porque isso é maravilhoso. Parabéns, viu? E você falou uma coisa bastante interessante sobre a intencionalidade, né? Às vezes a intenção vale mais do que um monte de coisas. Tem um filme que essa juventude nova aqui, como o André, não deve ter assistido. Eu acho que o nome dele era 3 solteirões e um bebê. Que era o Tom Selleck e outros 3 solteirões assim, todos, não sei o quê, e tinham que cuidar de um bebê. Aí uma vez um deles entrou no apartamento e o outro estava com o bebezinho no colo, narrando uma luta de boxe. Então o oponente desferiu golpes que estavam dilacerando toda a sua face. Ele falou: mas como você está falando isso para o bebê? Ele falou: o que importa é o tom, não o conteúdo. E aí, claro que aqui não dá pra gente falar, nem se eu falar devagarzinho, não dá pra falar um negócio desse. Mas tem tipos de músicas que a gente pensa em trazer que, teoricamente, eu não ia fazer essa música, sei que me puxou ela por causa dessa intencionalidade. Às vezes a gente acha que não vai caber por ser um centro espírita, claro que não dá pra trazer um funk pesado com aquelas palavras todas, mas dá pra surpreender. Se eu falar pra vocês
que você, se alguém te falasse assim, fui lá no centro e a pessoa cantou um pagode, combina? Teoricamente não, né? Combina até um pagode aqui? Então presta atenção na letra. É um pagode que vocês vão falar assim, nossa, eu dancei tanta roda de samba por isso daí, mas presta atenção na letra. Logo, logo assim que puder, vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E que agora longe de mim você possa enfim ter felicidade, nem que faça um tempo ruim, não se sinta assim só ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento. Sem pensar no que acontecer, nada, nada é meu, nem um pensamento. Por falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que o meu barco se perdeu. Nele está gravado só você. Aí foi que o barraco desabou, nessa que o meu barco se perdeu. Nele está gravado só você. Pagode aqui. Aí a Cecília me chamou num canto lá e falou: Renato, Dia dos Pais, canta Pai do Fábio Júnior. Falei, se eu conseguisse. Eu não consigo. Meu pai faleceu faz mais de 30 anos. E às vezes você acha que você está bem. Com tanto tempo, o tempo cura muito, né? Às vezes você acha que você está bem. Talvez. E recentemente eu estava conversando com uma pessoa que me falou assim: você nunca me falou sobre o seu pai, escreve ele para mim. Eu comecei a descrever meu pai, entrei num choro convulsivo, de saudade dele. Então não estou bom ainda para cantar essa não, tá? Não sei se vou voltar um dia. Mas eu tenho um filho que está chegando amanhã de manhã, para a gente passar o Dia dos Pais juntos. Ele mora em Marília. E quando a gente fala de amor de pai e filho, como de irmãos, como de mãe com filho, como de amigos, a gente está sempre falando de amor.
E se a gente for pegar o maior médico de todos os tempos, o maior terapeuta de todos os tempos, a mensagem dele pode ser resumida em uma única palavra: amor. O que Jesus veio fazer para nós é mostrar o amor por todos, o amor incondicional, que a gente não consegue ter por todo mundo ainda, mas a gente ama bastante gente. Então, quer sejam o pai de vocês, quer sejam os filhos, quer sejam os companheiros, os irmãos ou os amigos, vamos cantar para quem a gente ama. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo, eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Agora essa segunda parte é só de vocês. Nem mesmo me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Força agora, Pai. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Muita paz para vocês. Obrigado.